sejam todos muito bem-vindos ao Município em Pauta, o podcast da União dos Municípios da Bahia. Hoje com um convidado ilustre, o nosso presidente, o prefeito Quinho de Belo Campo. Seja bem-vindo, meu presidente. Eu que agradeço. Realmente, esse podcast da União das Prefeituras da Bahia tem sido algo diferenciado, não só para os prefeitos e prefeitas baianos, mas para todos os munícipes que compõem essa Bahia maravilhosa. Estarei à disposição, Wilde, para responder o que for necessário. E hoje a gente tem assunto, viu? O senhor presidente tem feito uma aproximação muito grande com os prefeitos da Bahia, abrindo as portas da nossa casa, levando essa nossa pauta para além da Bahia, para outros estados, também para Brasília, trazendo a nossa entidade como uma referência nacional. Como é que o senhor vê esse momento que a gente alcança hoje da UPB nacionalmente como uma grande entidade municipalista? De forma maravilhosa. Realmente, ao longo desses anos, nós fizemos um trabalho diferenciado. Nessa aproximação dos prefeitos e prefeitas baianos, culminou em ganhos fantásticos, talvez os maiores da história do municipalismo brasileiro, e, claro, a UPB com protagonismo fora de série, né? O Brasil hoje reconhece a magnitude, a grandeza da UPB, o Nordeste no contexto geral. Então, estou muito feliz, né, com essa repercussão toda e espero que os prefeitos estejam cada vez mais próximos dessa casa, haja vista essa definitivamente é a casa dos prefeitos baianos. Essa alegria toda que a gente demonstra aqui do tamanho, do porte que a UPB tomou na sua gestão é fruto de um trabalho intenso, porque a gente quando olha para trás assim, nossa, já tem um ano que isso aconteceu, parece que tem mais, então assim, foi de fato uma luta intensa. A gente pode começar aí antes mesmo do seu período de posse, né, quando a gente estava ali já decidindo que seria uma posse por aclamação, o senhor fez uma batalha muito exitosa com relação aos municípios que, com o censo do IBGE, perderiam população e, com isso, perderiam recursos do Fundo de Participação. Como foi aquele início, aquela primeira luta que o senhor encarou já à frente da nossa entidade? Então, Wilde, é importante dizer que a UPB é uma entidade sexagenária. E, ao longo desses anos, diversos presidentes passaram e tiveram a contribuição. Mas, de forma grandiosa, nos últimos 2 anos, nós tivemos vitórias importantes do municipalismo. E uma delas, você relatou agora, que foi a questão das perdas do FPM em relação ao contingente populacional definido pelo IBGE. No final do ano de 2023, nós tivemos uma normativa do TCU que, no apagar das luzes, dia 27 de dezembro, que 101 municípios baianos perderiam índice de FPM, naturalmente, recursos de forma abrupta. Então, foi necessário que a UPB entrasse em campo, né, e articulasse, juntamente com os diversos prefeitos, que fossem para Brasília, principalmente os estados do Nordeste, que tiveram uma perda maior. Então, conversamos com diversos ministros, chegamos até o ministro do STF para relatar a situação e articulamos um ADPF através do PCdoB, no qual nós tivemos êxito, conseguimos uma liminar para que sustentasse até que o IBGE, de forma definitiva, desse o resultado final do censo, que era inicialmente para fazer com 10 anos, né, em 2022, e que em 2020 que culminou na realização em 2022. Conseguimos êxito na DPF e, de forma liminar, o ministro Lewandowski deu favorável aos municípios e daí então lutamos muito para que fosse possível levar uma condição de que o Congresso Nacional fizesse uma lei, né, para que os municípios não tivessem a perda abrupta, né, e daí conseguimos aprovar uma lei, é o que permite hoje você, prefeita, prefeito, que tiveram os indicadores populacionais menores do que o ano anterior, ter um escalonamento de 10 anos. Então, aqueles que tiveram perda de FPM terão um planejamento aí a partir de 2023 de 10 anos. Então foi a primeira grande vitória da UPB sob o nosso comando.
Inclusive, alguns municípios, com a estimativa mais recente do IBGE, já passaram a não ter mais perdas. Ou seja, a gente não teve nem aquela perda abrupta e nem perda teremos mais. Então, é muito exitoso esse trabalho, essa atuação da UPB. Eu lembro que o senhor teve algumas reuniões com o ministro Rui Costa, com o Bruno Dantas, que é o presidente do TCU. Então, foi uma atuação importante. E falar para você que o FPM ele é importante para os municípios da Bahia, para cerca de 80% das prefeituras que não têm recursos próprios e que depende dessa transferência constitucional para que a gente possa manter os serviços básicos para a população. Com isso, presidente, eu pergunto ao senhor uma outra situação em que vivemos, que foi a queda de receita do FPM nos meses de setembro do ano passado, a queda mais abrupta, mas que já vinham de 3 meses, né, julho, agosto e setembro, e que também, através de uma atuação da UPB, a gente conseguiu aí fazer essa recomposição. Muitos falam que a UPB pode estar partidarizada, que a UPB pende para um lado, pende para o outro, e naquele momento o senhor mostrou como a UPB é grande e suprapartidária, que ela tem um papel aí junto aos municípios que é muito maior do que qualquer outra discussão política? Claro, e nós tivemos inicialmente uma reunião na CNM e foi discutido muito a queda de receita incisiva e voltamos para os nossos estados com esse sentimento. E a partir daí criou-se um movimento que nasceu aqui na Bahia, que sem FPM não dá. Mobilizamos todo o Nordeste, né, e diversos outros estados da federação, a posteriori fez essa adesão, fechamos as prefeituras, o que permitiu que fosse possível a realização de um AFPM em 2 parcelas, e os prefeitos e prefeitas sabem muito bem do que nós estamos dizendo, né, que fez a recomposição e, para nossa alegria, nós fechamos o ano de forma positiva, o que deu um alívio para diversos prefeitos que tinha folha de pagamento, 13º, fornecedores atrasados, e essa, mais uma vez, foi uma luta que nasceu aqui na Bahia através da UPB. Eu lembro que nós estivemos em Brasília no dia mesmo do fechamento, que a gente tinha uma pauta da desoneração da folha para votar, e pelos corredores, quando nós caminhávamos ou quando entrava em algum gabinete, a gente assistia pela TV Câmara a informação de que os municípios tinham fechado as portas em dezenas de estados. E aquele movimento que começou aqui no Nordeste também se viu no Paraná, em parte de Minas Gerais, parte de São Paulo. Então, assim, de fato, contagiou. E eu lembro também que o senhor convocou a imprensa para 2 coletivas de imprensa. A primeira, aqui nessa sala de reuniões, onde nós estamos hoje dentro da UPB, e depois no auditório. Então, assim, como é que o senhor vê de levar essas pautas também para espaços mais amplos, como a imprensa, para chegar até a população, para dialogar sobre isso, mostrar de fato a situação dos municípios? Wilde, para o melhor entendimento de todos que nos assistem nesse momento, a UPB é uma entidade suprapartidária, né? Nós temos a questão plural de diversos partidos, seja participando da diretoria, bem como no acesso a todos os serviços, né? Então, foi necessário que nós mostrássemos à população, no contexto geral, a importância de que as prefeituras têm para o desenvolvimento social e econômico de cada cidade. Então, sem o recurso para movimentar os diversos serviços, seja na área de saúde, educação, assistência social, de infraestrutura, naturalmente não se gera emprego e renda. Então, fizemos uma coletiva de imprensa, tanto aqui na presidência, bem como no auditório, mostrando para toda a Bahia e o Brasil a importância de um FPM, se não na melhor das hipóteses, mas pelo menos o justo para aquele momento que nós estávamos passando. E de forma unânime, todos os prefeitos e prefeitas da Bahia reconheceu e hoje são gratos por essa parceria que permitiu 2 parcelas de apoio financeiro aos municípios. E eu sou grato a Deus e a vocês que nos ajudaram muito, muito, muito. Eu quero dizer para você agora, prefeito e prefeita, a importância da equipe da UPB para todos nós. Tenho certeza absoluta que os senhores já foram beneficiados por algum trabalho, além da articulação, além do carinho, do zelo, de receber. Eu digo sempre que sou completamente apaixonado por essa equipe.
Então, Hilde, vocês são responsáveis também por esse sucesso da UPB. Eu que sou novata aqui, né, gente? Sou só uma década. Me considero novata e já tenho aí uma coleção. Eu posso falar aí do 1% de julho que eu acompanhei, o de setembro também acompanhei, que a gente vai estar chegando agora escalonadamente chegaremos a 1%, e a recomposição do FPM, muita sola de sapato gasta em Brasília, e o nosso ápice, que é aí a desoneração da folha, que a gente não pode deixar de citar essa vitória, que foi uma conquista do municipalismo brasileiro, uma conquista que nasceu na Bahia através do senhor, da sua articulação política, porque nós tínhamos, gente, na época, uma PEC hoje para tramitar no Congresso Nacional, se ela não tiver ali um jabuti, um interesse do governo, um interesse de parte do Congresso, ela demora cerca de 10 anos para ser pautada e ser votada no Congresso Nacional. E, de repente, o presidente, de uma forma muito articulada, entendeu ali que tinha o senador Ângelo Coronel como relator de um projeto que desonerava a folha de 17 setores econômicos e, por que não, incluir os municípios. Conte para nós como foi, presidente. Oi, Hilde, eu lembro até o número da PEC, era PEC 14 na época, né? E realmente os deputados falaram, não tem condição, não vai passar, e realmente não passou e não vigoraria de forma nenhuma. E nos corredores aqui da UPB, eu saindo, belo dia, e recebi uma ligação do senador Ângelo Coronel. Falou, Quinho, eu vou mandar um escopo de um projeto para você dar uma olhada e ver se tem condição de a gente articular essa questão aqui no Senado e tudo mais. E eu ali sentado na sala, na recepção ali, na mesa de Jacira, eu li, falei, puxa, essa é a solução dos municípios brasileiros. E nós vamos lutar por isso. Tinha até um advogado do lado, ele riu, impossível, não tem condição, né? E aí, nós inicialmente marcamos uma reunião com o senador Ângelo Coronel e fomos discutir, colocamos ali o que a gente acreditava e levamos para o CAI, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. E lá houve diversas discussões, né, o estica-puxa, os 17 setores queriam que votasse naquele momento, e nós conseguimos incluir as prefeituras com até 156 mil habitantes, né, e vamos discutindo. Daí nós conseguimos aprovar no CAI, e ela foi para a Câmara. Outra luta grande, e daí leva prefeito, grita, estica, puxa, empurra, e é possível. Eu lembro que nós fomos em todos os gabinetes, falamos com o presidente Lira, né, articulamos com diversos prefeitos do Brasil inteiro, até que conseguimos aprovar na Câmara dos Deputados. E daí ela vai para o Senado. Aí fomos para o Senado com diversos prefeitos, organizamos, articulamos e foi aprovada no Senado. Essa lei vai para sanção do presidente Lula. Não tem condição, não pode, isso e aquilo, parará. E conseguimos, depois de muitas audiências, né, mostrar a realidade que era necessário, mas mesmo assim não foi possível. Chega o veto, banho de água fria. Banho de água fria. Eu lembro, presidente, que nós fomos até a casa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que lhe recebeu muito bem, e o senhor apresentou essa pauta a ele, dizendo não tem condições de a gente ficar com este veto. E então ele abriu as portas para que a gente tivesse uma audiência pública. E falou, não, Quinho, eu fecho com você, fazemos uma audiência pública para a gente discutir esse assunto no Senado. Antes disso, tivemos uma reunião no Palácio do Planalto com o ministro Haddad e eu não consegui entrar. Quando eu saí, estava todo mundo meio assim, tenso. E eu disse, nossa, a reunião foi boa. E eu tentando tirar ali o que foi da reunião e os nossos prefeitos, de fato, insatisfeitos. E fomos para a tal da audiência pública. Chega no Senado, no plenário do Senado, na tribuna, cada presidente de associação que subia fazia um ato de desagravo ao nosso presidente.
que teria ali um embate com o ministro Haddad para que a gente conseguisse essa conquista para os municípios. Conta um pouco para a gente como foi essa situação, tensa, essa reunião da qual eu não participei, mas fiquei sabendo que foi ali que foi decidido e foi ali que foi conquistada essa vitória dos municípios. Então, realmente foi nesse formato, né? Nós tivemos a reunião com o presidente Rodrigo Pacheco, que solicitou da UPB que convocasse todos os presidentes de associação do Brasil inteiro para que nós tivéssemos essa audiência pública. E antes, a audiência pública estava marcada para 17 horas, às 14, nós fomos convocados pelo ministro Padilha e pelo ministro Haddad. E daí foi exposta, né, as diversas questões. Não é fácil você ter uma perda de aproximadamente 14 bilhões de reais de receita, e eu compreendo, mas naturalmente mostrei para o ministro a importância da desoneração da folha dos 17 setores, claro, e a inclusão dos municípios. Haja vista que os times de futebol pagam até 5% de INSS patronal, e não tem que fazer assistência social, educação, saúde, né? E as dificuldades que o Norte e Nordeste, que eu costumo dizer sempre, há um histórico, né, desde a industrialização, a dívida social e econômica do Sul e do Sudeste é muito grande para o Norte e Nordeste. E os regimes próprios do Sul e do Sudeste, infelizmente, inviabilizam muita coisa do regime geral, que na sua maioria são os municípios pequenos do Norte e Nordeste. Então mostrei para ele, enfatizei, houve o estica e puxa, e grita, e um fala alto, um outro, e realmente os nervos se acaloraram, enfim, foi um negócio... mas eu estava defendendo o municipalismo, e eu digo sempre que eu sou um municipalista nato. Eu, independentemente de estar no cargo ou não, eu defendo os municípios, porque tudo acontece na municipalidade. A União e o Estado são fictícios no que tange onde o cidadão nasce, vive, cresce, onde os seus filhos têm educação, saúde, enfim. Então, por acreditar tanto no municipalismo, que nós saímos lá com uma defesa muito ampla e com a maioria absoluta do apoio de todas as instituições do Brasil, e fomos para o Senado para uma audiência pública com o Rodrigo Pacheco, com o eminente relator do processo, Ângelo Coronel, bem como os diversos senadores, né, prefeitos do Brasil inteiro, e que foi um sucesso total. Foi um sucesso. Hoje, recentemente, eu conversei com um prefeito de um município e ele disse que economiza em torno de R$1 milhão, né, em um ano. Então, assim, é muito para os municípios. Se a gente for pensar um município pequeno, o ganho é um ganho real, é um ganho a partir da luta municipalista, tanto na compensação das perdas do FPM, quanto agora com essa questão da alíquota do INSS. Então, a gente pode dizer que a luta da UPB é uma luta que ela traz resultado real. É um impacto real e imediato, Wilde, porque quando você deixa de pagar o INSS patronal de 20% para 8%, no mês subsequente, automaticamente você tem economia. O meu município tem uma economia de quase R$500 mil, né? Não é daqui 6 meses, não é um dinheiro que vai chegar da União ainda, é uma economia imediata. Então foi algo realmente fantástico e que mostrou que a unidade dos prefeitos e prefeitas da Bahia contagiou o Brasil inteiro, e foi sem dúvida nenhuma, prefeito e prefeita que nos assiste nesse momento, a maior vitória municipalista da história do Brasil. E eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar à frente dessa casa, com a articulação de todos vocês, que permitiu que essa vitória fosse protagonizada pelo Estado da Bahia. Essa é uma conquista também, presidente, que permite aos gestores fecharem e encerrarem suas contas este ano com mais tranquilidade. Como é que o senhor tem visto esse encerramento de mandato? Eu sei que a UPB recentemente fez uma capacitação, tem feito capacitação também regional, mas a gente ainda tem algumas dificuldades sendo enfrentada pelos prefeitos para encerrar o mandato. Como é que o senhor tem visto? Assim, Wilde, a democracia tem a capacidade de dar oportunidade de qualquer pessoa chegar a um cargo de prefeito ou prefeita, né? Seja médico, engenheiro, advogado, vaqueiro, enfim, o que for, professor. E
realmente é tudo muito novo, os índices constitucionais, isso, aquilo, e seja no decorrer dos 3 anos e meio, né, que é a média que você faz para ter o compreendimento do encerramento do mandato, e no que pese a maior dificuldade é nos 2 últimos quadrimestres, devido ao artigo 42, que pesa muito, né? Então, a maioria dos prefeitos tem essa preocupação. Eu percebo, né, e mesmo depois de todas essas capacitações que nós fizemos, eu percebo que diminuiu muito essa preocupação, porque os prefeitos estão muito mais qualificados, né, com essa aproximação da UPB com as instituições, né, tanto o Ministério Público, o TCM, os órgãos de controle no contexto geral. Então, isso fez com que os prefeitos tivessem uma qualificação maior, um zelo maior, né, que os técnicos, procuradores, né, controladores internos, ao longo desses meses, desses dias, né, discutindo as diversas ações, tivessem uma qualificação melhor. E eu entendo, né, até pela essa aproximação de trazer o presidente do Tribunal de Contas aqui no nosso auditório, bem como outros conselheiros, o Ministério Público de Contas, para compreender que o prefeito quer fazer o máximo, o mais certo possível, né? Então, eu acho que será um encerramento de mandato diferenciado, com a probabilidade de aprovação de conta muito grande do ano de 2024, né? E espero que a maioria tenha êxito, se não todos, mas na sua maioria absoluta. Agora vamos falar um pouco sobre quem é o prefeito. O senhor costuma falar que também está encerrando seu mandato de prefeito. O da UPB a gente tem até março aí, né, para a gente solucionar, e tem mais coisas aí que ele deve trazer até lá, mas como prefeito, como foi ser prefeito de Belo Campo e como agora estar entregando essa cidade com tantas obras? Eu costumo dizer que não tem mais zona rural praticamente em Belo Campo, porque está tudo asfaltado. A zona rural lá está modernosa, mas me conte como agora a gente entregar essa cidade que o senhor cuidou aí por 8 anos. Wilde, é emocionante, até porque eu adoro ser prefeito. Eu digo para vocês sempre, eu adoro ser prefeito. Adoro estar na política, eu tenho o maior orgulho de dizer que sou político, né? E foi uma experiência fantástica. Todos os cargos possíveis a um prefeito eu tive a condição de exercer, de disputar e de exercer. Fui prefeito eleito e reeleito, eu fui presidente de consórcio eleito e reeleito com 100% dos votos, eu fui 6 anos diretor dessa casa maravilhosa, depois me tornei presidente por aclamação. Então, assim, é um sentimento de dever cumprido, claro, né? Não é porque eu seja muito apegado à prefeitura, mas eu sou extremamente apegado ao município, eu amo meu município, eu amo meu povo, me sinto muito bem ao lado de cada criança, de cada adolescente. Nós tivemos diversos cases de sucesso lá que trouxe um protagonismo para a nossa gestão, tanto que eu pude chegar ao ápice de qualquer um dos prefeitos da Bahia, que está na presidência da UPB. Nós somos o único município do Brasil a realizar a exposição agropecuária nas ruas da cidade, nós somos o único a ter eficiência energética, seremos o único do interior do Nordeste com 100% de ruas pavimentadas, né? Então, assim, temos eventos grandiosos na questão culturais, seja na parte literária, né, gastronômica, seja um dos maiores São Pedro da Bahia, eventos esportivos grandiosos. E meu município, sem dúvida nenhuma, eu disse no início do mandato que ao fim dos meus 8 anos, se eu conseguisse elevar a autoestima do povo belocampense, eu já conseguiria muito. Eu tenho certeza, nossos jovens estão assim com autoestima lá em cima. Nós somos o único município do Brasil com menos de 20 mil habitantes a ter 4 internatos de medicina, é quem mais coloca aluno proporcionalmente na universidade. Então eu não tenho assim palavras para agradecer. Agradeço a Deus e ao povo de Belo Campo por ter me dado essa oportunidade. Eu sou muito grato mesmo, né? Nos meus 43 anos de idade, eu passei 25 deles próximo do povo de Belo Campo. Eu fui secretário de saúde 7 anos, eu fui vice-prefeito, eu perdi a eleição, eu ganhei várias outras eleições. Então eu só tenho a agradecer a Deus e ao povo de Belo Campo por tudo que eles me deram, na condição de prefeito de Belo Campo.
E a vocês eu digo sempre que eu terei grandes dificuldades para me desapegar da relação que eu construí com todos vocês aqui ao longo desses anos. Porque são pessoas maravilhosas, né? São famílias aqui representadas, né? Com as dificuldades naturalmente, com os problemas que a vida tem, com as alegrias, né? que a vida nos traz também. E eu compreendo, são mães aqui que chegam às vezes, precisam sair mais cedo porque o filho precisa ir no médico, precisa, enfim, com os problemas cotidianos, mas definitivamente, e principalmente os prefeitos e prefeitas que visitam essa casa, sabem muito bem do zelo, do carinho, do cuidado que cada servidor tem com cada um de vocês. Portanto, eu, pessoalmente, estou muito feliz por ter participado dessa história em um momento ímpar, que são os 60 anos de existência dessa casa. Essa casa será lembrada por mim em todos os momentos. E eu não posso continuar falando, senão eu vou me emocionar. Vou passar. Vocês veem que a gente fala, a gente puxa para falar de gestão e ele está falando de gente. Então, esse prefeito que fala de gente, como é que o senhor, que conselho, que dica o senhor daria para os prefeitos que estão entrando aí, os mais de 250 novos gestores que a gente está recebendo na Bahia? Qual é a sua dica? Primeiro, assim, façam justiça social, né? Eu digo sempre que misericórdia vem de Deus para aqueles que são cristãos ou qualquer um outro mecanismo que você entenda como ser superior ou como crença. Façam justiça social ao seu povo. Tenha equilíbrio. Seja moderado. Não faça muitas vezes o que o coração manda, porque existe parte da razão para você equilibrar suas contas, para você manter o município com austeridade. E é importante demais que vocês, né, tenham essa tranquilidade de saber que vocês têm 4 anos para corrigir naturalmente os erros ou se apegarem aos acertos devagar, sem problema nenhuma. Não tenha a ansiedade de contratação, de pessoal, isso, aquilo. Eu, nesse momento, o que eu sugiro aos prefeitos e prefeitas que estão dando início a essa gestão é a austeridade. O restante vocês vão conquistando aos poucos, né? E nunca, mas nunca se esqueça de fazer justiça social. Presidente, a gente vai receber agora os novos gestores para um grandioso evento. Essa é a 8ª edição do Encontro de Prefeitos, organizado pela União dos Municípios da Bahia. O senhor deixa a UPB em março, sua gestão vai até março, mas em janeiro, 29 e 30 de janeiro, o senhor tem essa entrega para dar aos nossos prefeitos e prefeitas, que é uma grande recepção para eles. Conte um pouco de sua expectativa sobre este evento. Então, Hilde, nós teremos lá um grande evento. 29 e 30 movimentará muito a capital da Bahia, com os prefeitos, né, de diversas siglas partidárias, e que terão lá um momento ímpar, né? Primeiro pelo quantitativo das equipes que estarão lá disponíveis, seja ela do governo federal, do governo do estado, dos bancos de fomento, dos bancos públicos, da iniciativa privada também, que presta serviço para os municípios, para que nós façamos um grande apanhado das dificuldades, dos problemas, né, e das soluções naturalmente. Então eu quero convidar você, prefeita e prefeito, eleito e reeleito, para participarem desse momento ímpar. 29 e 30 definitivamente, salve essa data. 29 e 30 vai movimentar o estado da Bahia, em especial aqui em Salvador, no Centro de Convenções do Salvador, para que nós tenhamos aí um grande evento com toda a equipe e, além de tudo, de confraternização, de abraço, de conhecimento, de reconhecimento. Terão lá diversas figuras importantes do cenário político, jurídico, né, do Ministério Público, do TCM, do TCE, enfim. Venha que vai valer a pena. E o senhor falando dos convidados deste evento, desses grandes parceiros, eu quero falar agora das parcerias institucionais da UPB. O senhor elevou a UPB a patamares de que agora a gente é reconhecido e convidado a ser parceiro. Como tem sido essa experiência, como tem sido esse diálogo, essa articulação interinstitucional? Então, Wilde, a UPB
tem, eu costumo dizer sempre, que a maior capacidade de interlocução com o povo baiano, né? E isso, sem dúvida nenhuma, ecoou para os meios de comunicação, no contexto geral, os blogs, né? As pessoas puderam compreender mais o significado da UPB e eu fico muito feliz de estar podendo automaticamente dispensar o conhecimento gerado nessa casa para toda a Bahia. E a grandiosidade dessa casa tem levantado diversos desejos, né, de estar na presidência, que eu imagino que nos próximos 60 dias nós estaremos fechando um ciclo, né, em relação a quem é que vai dirigir o próximo biênio aqui dessa casa. Então, quando a noiva, eu costumo dizer, quando a noiva é bonita, tem vários pretendentes, viu? Então, sem dúvida nenhuma, a União dos Municípios da Bahia tem feito um papel, além de técnico, muito social para o povo baiano. Uma representação institucional que os municípios ganham, e quando essa representação, ela de fato, ela é real, ela é equilibrada e ela é altiva, como a gente tem deixado a nossa entidade nos últimos anos com a sua liderança, ela traz um efeito, né? E o efeito é esse que a gente está vendo, né? A eleição da UPB, como o senhor bem disse, está sendo bastante comentada na imprensa, comentada nos meios onde a gente frequenta, nas rodas de conversa política. E assim, o que é importante? Eu sei que assim, o senhor demonstrou que de uma forma muito republicana, que precisa que os prefeitos que sejam associados se coloquem, dialoguem com os prefeitos, que é quem vai votar, mas o senhor deixou aberto para que eles façam esse diálogo, mas também tem dito que é preciso cuidar da casa. É isso. Claro, eu na condição de presidente sou coordenador natural do processo. Então, eu sugiro muito que as diversidades partidárias, as pluralidades, possam discutir e definir os seus candidatos naturalmente, mas é necessário que o gestor que se dispõe a ser presidente dessa casa tenha zelo, primeiro, por uma entidade sexagenária, segundo, pelas pessoas que aqui estão. Aqui tem pessoas maravilhosas, né? Tem uma equipe fantástica, não são apenas paredes. E o que fez com que essa entidade ganhasse tanta notoriedade ao longo desses anos foi exatamente isso. A questão do equilíbrio emocional, da condição da liderança que aqui está à frente, ter em relação aos seus liderados, bem como aos seus parceiros, os seus associados, o respeito, a consideração. E eu prezo muito por isso, tanto que no processo eleitoral eu busquei o máximo possível ter a grandeza e a elegância de não participar de palanque adversário a quem estivesse associado a essa entidade. Então, por isso, nós ganhamos respeito cada vez mais pelos gestores diversos. Então, acredito que quem quer que esteja aqui no próximo biênio, que tenha que ter um zelo grande pelos seus pares, um cuidado maior ainda com a equipe desta casa e equilíbrio emocional para saber que está lidando com e liderando uma entidade que passou aqui diversos, hoje, deputados, prefeitos, vereadores e até governador de estado, né? Então é importante demais que tenha esse cuidado e zelo com essa entidade. Meu presidente, com todo esse seu carinho que o senhor demonstra por essa casa, eu quero lhe agradecer em nome da nossa equipe, da equipe da família UPB, agradecer a sua confiança, porque quando ele dizia assim, faz aí, eu sei que você sabe, e aí a gente corria atrás e aí fazia com satisfação, com alegria. O clima na UPB foi um clima bom, um clima de trabalhar em conjunto, de cuidar dos nossos gestores, porque esse é o reflexo da nossa liderança. Eu quero lhe agradecer muito a participação aqui, estava ansiosa para lhe receber nessa bancada e lhe agradeço por ter vindo aqui conversar conosco e lhe agradeço
pela liderança que o senhor impôs, que o senhor imprimiu, né, nessa entidade nos últimos 2 anos, que fez com que a gente crescesse com o PB, sendo essa vitrine do municipalismo, vitrine da luta dos nossos prefeitos e prefeitas. Muito obrigada. Eu que agradeço. Essa entidade, eu acredito muito na positividade, né, na energia, e essa entidade, sem dúvida nenhuma, gera isso. Eu vejo o povo feliz, o povo satisfeito, o povo com alegria, né, com positividade. Isso importa muito. E eu saio daqui extremamente emocionado. Lhe parabenizo, né, pela liderança da comunicação nesse momento e pelos seus liderados também. E sou grato a cada um de vocês. Muito, mas muito obrigado. Não vou parar de falar, senão eu fico emocionado. Gratidão, meu presidente. Obrigada a você que nos acompanhou. Fique conosco também para mais informações sobre o municipalismo, sobre as lutas da nossa entidade, para estar sempre crescendo aqui com a nossa casa, porque o PB é a casa do prefeito e da prefeita da Bahia. Muito obrigada e até a próxima.